Bem, então já que a gente estudou o produto cartesiano, agora a gente pode entender bem o conceito de junção em banco de dados relacionais. Tá? São os famosos joins dos bancos relacionais. A gente viu que o produto cartesiano, ele por si só, ele não gera resultados que tenham alguma utilidade, alguma semântica clara, tá? Porque ele simplesmente gera combinações das várias tuplas envolvidas nas tabelas que estão sendo processadas nessa operação de junção, tá certo? Então a gente viu que um operador que a gente normalmente usa em sequência é o operador de seleção, tá? Então é muito comum a gente fazer isso, a gente fazer um produto cartesiano, gerar todas as combinações e depois a gente filtrar em busca daquelas relações que de fato atendem ao problema que a gente tem em mãos, tá? E aí, para simplificar esse processo de gerar produto cartesiano e depois fazer essa seleção, a gente pode usar diretamente a operação de junção. Então, a operação de junção, ela é denotada por esse símbolo aqui, tá? E aí a gente vai determinar aqui quais são as condições de junção, certo? Por exemplo, a gente viu uma situação onde a gente queria os empregados do sexo feminino e depois a gente queria juntar essas funcionárias com os seus dependentes. Então a condição de junção que a gente tinha era de um lado o SSN das funcionárias e do outro era o ESSN, que era o SSN das pessoas do qual os dependentes dependem, né? Então a gente usa o sinal de igualdade aqui, o operador de igualdade, para determinar que a gente quer juntar as tuplas de R e de S, tá? Onde SSN seja igual a ESSN. Então isso é o mesmo que a gente fazer um produto cartesiano de R com S, né? Ia resultar, por exemplo, em Q, e depois a gente fazer uma seleção em Q, onde o SSN é igual ao ESSN, certo? Então, a gente tem mais um exemplo aqui, onde a gente está interessado em consultar quem são os gerentes dos respectivos departamentos, tá? Então a gente de um lado tem uma relação de funcionários, onde esses funcionários podem ser gerentes ou não, e do outro lado a gente tem uma relação de departamentos. Então no departamento a gente vai ter um atributo que é o SSN do gerente desse departamento, que é esse atributo aqui. E do lado do cadastro dos funcionários, dos employees, a gente vai ter o SSN dele. Então, quando a gente junta, a gente vai ter todas as combinações entre departamento e employee, né? E vão ter tuplas, né, que vão ser combinadas, que não significam que são os gerentes daqueles departamentos. Aí, quando a gente aplica esse filtro aqui, a gente vai ter somente os gerentes desses departamentos. Então, a gente diz que isso aqui é a nossa condição de junção, certo? Aí a gente pode usar um qualificador para determinar de qual relação que é esse atributo, ok? Aí a gente, nessa situação aqui, a gente não teria ambiguidade, porque MGR e SSN só tem em departamento e SSN só tem employee, tá? Mas você poderia ter situações onde você tinha atributos iguais dos dois lados, ou seja, atributos que têm o mesmo nome,
nas duas relações, você precisa definir exatamente qual é o atributo, de qual relação que esse atributo pertence, tá certo? Então, na implementação prática no SQL, se você não usar o qualificador, também funciona. No entanto, se a ausência desse qualificador gerar alguma ambiguidade, o SGBD não conseguir identificar, isso vai retornar um erro. Okay? Então aqui tem o resultado desse exemplo aqui, dessa junção que a gente fez. Então aqui a gente tem todos os atributos de departamento e os seus respectivos gerentes aqui. A gente tem aqui o SSN, que veio lá da tabela employee, ou seja, lá da relação employee, e aqui a gente tem o MGR SSN, que veio da relação departamento. Aí veja que em cada uma dessas tuplas, esse atributo, o valor desses atributos é sempre igual, né? Porque a gente queria selecionar as tuplas exatamente onde essa situação aconteceria, né? Onde esses dois são iguais, tá? Vocês podem notar que no material, às vezes, alguma diferença de nomenclatura aqui dos atributos. Por exemplo, aqui tem MGR, underline, SSN, mas peço que vocês abstraiam esses detalhes aqui, tá ok? Isso na prática, se você realmente utilizasse isso dessa forma aqui numa consulta SQL, isso iria retornar um erro porque o atributo realmente tem outro nome, tá ok? Então, a gente tem aqui algumas propriedades dessa operação de junção. Então, dado uma operação de junção como essa aqui, R com seus atributos de E1 a N, S com os atributos de B1 até BM, a gente tem uma condição de junção onde a gente tem R ponto um certo atributo, S ponto um certo atributo. Então, o resultado seria uma relação Q com os atributos de A1 a N, depois os atributos de B1 a BM, da mesma forma como acontece com o produto cartesiano. Tá? Ou seja, a gente tem uma relação com N mais M atributos, certo? Só que Q possui uma tupla para cada combinação de tuplas de R e S, mas somente se elas satisfazem aquela condição que a gente estabeleceu. Ou seja, essa condição é que a gente tem esse par de atributos aí que tenham o mesmo valor, sejam iguais. Então, nesse momento, eu vou pedir que vocês deem uma pausa, como a gente sempre faz, para refletir um pouco sobre essa questão aqui, tá bom? Então, vocês podem dar uma pausa agora. Tá, voltando da pausa, a pergunta é: se R tem NR tuplas, S tem NS tuplas, quantas tuplas terá Q? Então veja que quando a gente tem um produto cartesiano, a gente sempre tem no nosso resultado NR vezes NS, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter no máximo isso, tá? Então, eu vou representar como N de R, tá? Junção S. A gente vai ter no máximo isso aí, tá? Porque a gente, depois do produto cartesiano, a gente vai querer fazer uma filtragem baseada na nossa condição de junção que está aqui, na nossa condição, tá? Então, a gente não necessariamente tem isso tudo. Por outro lado, se essa condição ela for muito restritiva, a gente pode não ter nenhuma tupla satisfazendo essa condição e aí a gente ter zero na junção. Okay? Então, a gente pode dizer que essa junção, essa condição geral de junção, né, ela é chamada de theta join. Tá? Isso você encontra em alguns livros textos, onde se diz que θ,
tá? É a nossa condição de junção. É uma expressão booleana, tá? Que vai definir que tuplas que vão ser selecionadas, tá? Após o nosso produto cartesiano. Então, ela pode ser uma expressão mais complexa. Naquele exemplo que a gente viu, só tem uma igualdade, mas aqui a gente pode ter um atributo menor que outro, and a gente tem aqui um atributo igual ao outro, or, e assim por diante, ok? E a gente sabe que na prática a maioria dessas junções elas são feitas utilizando igualdade, tá bom? É muito raro de você ver uma condição desse tipo aqui, tá? A maioria das situações a gente quer simplesmente juntar tabelas através das suas foreign keys, né? Então, a maioria das junções, de fato, a gente faz usando igualdade, mas o modelo ele é bem mais amplo do que isso, ele permite várias outras situações. Então, essa situação mais comum é o que a gente chama de equijoin, tá? O equijoin é um data join, onde a gente utiliza somente igualdade, tá certo? E aí, como resultado de um equijoin, obviamente, a gente vai ter pares de atributos, certo? Que tem valores idênticos em cada tupla, certo? A gente sabe que esses valores, esses atributos, eles podem ter nomes diferentes, certo? Eles podem ter nomes diferentes. Como naquele exemplo que a gente viu, onde a gente tinha MGR, SSN de um lado, aí tinha vários atributos, e aqui tinha SSN, agora o valor aqui era sempre igual ao valor daqui, em cada tupla, tá? Aí, quando a gente tem um equijoin, a gente sempre vai ter situações desse tipo, né? A gente vai ter mais de um atributo, pares de atributos iguais. Aí, a junção natural, ela é uma junção que facilita a nossa vida quando a gente sabe que os atributos que estão envolvidos na relação, eles têm o mesmo nome, certo? Então, a gente pode usar essa forma de junção aí, sem ter que especificar quais são as condições, quais são os atributos que estão envolvidos nessa equijoin, tá? Então, na prática, você faz uma junção natural R, você faz uma junção natural RS, então você vai selecionar os atributos de R, por exemplo, A1, que tem o mesmo nome com o atributo de S, A1 também, certo? Agora, por outro lado, isso é muito perigoso, tá? Porque você pode não saber que existem tuplas, existem atributos com o mesmo nome e você está fazendo seleções considerando esses atributos, né, indevidamente. Então, ao mesmo tempo que essa operação ela facilita a nossa vida, ela pode ser extremamente perigosa por esse motivo, certo? Então, ela também pode ser usada com a nossa operação de renomeação. Renomeação. Como é que é isso? Você, por exemplo, você tem uma relação R, que você tem um atributo A1, A2, A3, e você tem S, que tem A1, A2 e A5. E esse A3 e A5, eles são exatamente a mesma coisa, eles só têm nomes diferentes. Aí, por muito pouco, a gente não conseguiria fazer uma junção natural envolvendo esses três atributos. Então, a gente pode fazer uma junção natural entre R e uma renomeação de S. Então, a gente renomeia S de forma que S passe a ser S com atributos A1, A2 e A3, e aí a gente consegue depois fazer uma junção natural entre R e S tranquilamente, porque eles têm o mesmo nome de atributo. Então, uma outra coisa importante, uma coisa útil, é que
quando a gente faz junção natural, a gente se livra de um segundo atributo, que é um atributo supérfluo, ou seja, na nossa relação resultante, vamos dizer que seja a relação Q, a gente não vai ter, nesse exemplo aqui entre R e S, tá? A gente não vai ter A1, A2 e A3 duas vezes, depois A1, A2 e A3. A gente só vai ter uma vez, A1, A2 e A3. Ou seja, a gente simplifica o resultado, né? Não tem esses atributos redundantes, ok? Então aqui tem alguns exemplos de natural join, onde a gente quer pegar, por exemplo, os departamentos e as suas localizações, e quer jogar na outra relação resultante aqui, departamento e localização. Aí, se departamento e localização tem uma coluna que seja em comum, né? No caso um atributo que seja em comum e eles tenham o mesmo nome, no caso a gente está supondo que de number aqui tem o mesmo nome nos dois lados, aí a gente vai poder simplesmente fazer essa operação e ele vai resultar nos departamentos com as suas respectivas localizações. Então a gente vai ter uma relação resultante, aqui dept logs, aqui dept logs, e essa relação ela vai ter aqui todos os atributos do departamento, aqui de number, name, seja lá o que for. Aí não tem outra vez o de number, porque ele não aparece de forma redundante. E aqui aparece apenas o location, aqui, que vai ser o nome da cidade, onde o departamento está localizado. Então você vai ter o departamento, todos os atributos e a localização dele aqui ao lado. É como se você fizesse essa tabela do departamento, ela cresceu um pouco com mais um, dois, ou seja, quantos atributos que tenham sido originados daqui da tabela localização. No caso, acho que é só um atributo, se eu não me engano, que é de fato uma string, né, uma cadeia de caracteres que representa a cidade onde esse departamento está localizado, ok? Então, implicitamente, é como se a gente tivesse uma equijoin aqui com essa condição de junção, tá? A gente especificando que o departamento, o número do departamento tem que ser igual aqui das duas relações, tá? Então, a gente tem outro exemplo aqui embaixo, mais abstrato, onde a gente tem R com os atributos A, B, C e D, e S com C, D e E. Então veja que a gente tem aqui o C, aqui o C aqui, a gente tem o D aqui e o D aqui, ok? Aí o A e o B só tem de um lado e o E só tem do outro. Então o nosso resultado, ó, veja aqui o nosso resultado, ele vai ter A, B, C, D e E. Tá? A gente não tem a repetição que a gente teria se a gente tivesse feito uma junção normal e aplicado essa condição. Se a gente tivesse feito uma junção aqui e aplicado essa condição aqui, o resultado seria equivalente, mas aí a gente teria A, B, C, D e depois teria C, D e E. A gente teria tudo isso como resultado. Então, veja que a nossa junção natural ela simplifica, né? Mas lembrando dos perigos que estão envolvidos em você usar uma junção como essa, onde você tem que confiar no nome dos atributos. E, para fins práticos, você pode ter uma situação onde o nome desse atributo possa sofrer algum tipo de alteração, por exemplo, enfim. Tem outros problemas que podem estar envolvidos aí no uso dessa junção natural, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo onde a gente está juntando aqui
projeto e departamento, tá? E tá jogando nessa relação resultante aqui, projeto com departamento. Então, essa relação resultante aqui, projeto e departamento, a gente vai ter aqui o projeto, o nome do projeto, o número do projeto, a localização do projeto, tá? Tudo que vem lá da relação de projeto. E depois, quando a gente junta, a gente passa a ter todos os dados do departamento que gerenciam esse projeto, né? Que são responsáveis por esse projeto, que é esse DNUM aqui, que é o comum nas duas relações, e os demais vão ser originados lá da relação departamento, que é o nome do departamento, o gerente, enfim. Então, você quer listar os projetos com os seus respectivos departamentos responsáveis e mais alguns dados desses departamentos. E aí você pode fazer uma junção natural, mas note que você antes vai precisar fazer uma renomeação, porque de um lado você tem um atributo chamado de number, do outro você tem de num. Aí, então você não teria como aplicar diretamente isso aí, ok? Aí aqui está o resultado. Então, como eu tinha dito, o que vem da tabela de localizações, aqui é o resultado da junção entre departamento e as suas localizações, né, a junção natural. Então, como eu tinha dito, aqui a gente tem apenas o que vem lá da tabela, né, da relação de localizações, vem apenas uma cadeia de caractere aqui, um string, representando essa cidade aí onde é localizado esse departamento. Então a gente tem todos esses atributos aqui que vêm do departamento e é concatenado, a gente pode imaginar assim, é concatenado mais uma coluna aqui, né? Mais um atributo que vem daqui, ok? Que é o resultado dessa junção natural. Então a gente pode dizer que esse conjunto de operações aqui que a gente viu até então, tá? Ela é considerada o conjunto completo da nossa álgebra relacional, tá? Porque qualquer outra expressão da álgebra relacional, ela pode ser expressa através de uma combinação dessas operações. Tá? A gente viu seleção, projeção, união, diferença, renomeação e produto cartesiano. Então, qualquer outra operação a gente pode fazer combinando essas daí. Aqui tem alguns exemplos, né, onde a gente tem R interseção S, a gente pode fazer como R união S e subtrair, né, R menos S com a união de S menos R. Ou a gente pode fazer aqui R, uma junção com S, R, uma junção com S aqui, com essa determinada condição de junção, e aí a gente pode substituir isso por um produto cartesiano seguido por uma seleção usando sigma, tá bom? Então são relações aí, são operações equivalentes usando operadores diferentes, ok?